Oi, gente. Hoje eu tô aqui para falar sobre um tema. Deus não tarda e não falha, Ele capricha. Você já deve ter ouvido aquele ditado popular que diz que Deus tarda, mas não falha, né? Então, eu tô aqui para contradizer ele, para dizer que Deus não tarda e Deus não falha. E se existe algo aí na tua vida que tem se demorado, eu quero te dizer que Deus, Ele não está atrasado, Ele está caprichando. E eu quero usar como uma base de referência para poder estabelecer, né, essa mensagem aqui de hoje. Eu gostaria de usar como referência a vida de Lázaro. A vida de Lázaro, a história de Lázaro, é uma história muito conhecida e você já deve ter ouvido, né? Que Lázaro, ele adoece, ele tem duas irmãs, Marta e Maria, e quando Lázaro adoece, as suas irmãs mandam um recado para Jesus, dizendo para Jesus que Jesus venha em socorro do seu amigo, porque o seu amigo estava muito mal. Mas quando Jesus recebe esse recado, ele ainda demora mais 3 dias. Então, quando Jesus vem para a casa de Lázaro, já é o 4º dia depois que ele havia sido avisado. E Lázaro já havia morrido. E quando Jesus chega naquela cidade, uma das suas irmãs, a Marta, vem correndo e se lança aos pés do Senhor e ela expressa para Jesus que já era tarde demais, que Jesus havia se atrasado e que não havia mais tempo para que Jesus pudesse realizar um milagre. Mas, como todos nós conhecemos a história, quando Jesus vem ao encontro de Lázaro, Jesus não vem para fazer aquilo que todos esperavam que ele viesse antes para curar Lázaro. Mas quando Jesus fica aquele tempo todo ali, na verdade ele diz assim que aquela enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas era para que se manifestasse a glória de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta: será que a glória de Deus seria manifesta de uma forma maior através de uma cura ou através de uma ressurreição? Obviamente, através da ressurreição. Pois Jesus não se atrasa, ele não tarda, ele não falha, mas ele capricha. Porque quando ele chega na vida, quando ele vem em resposta de um clamor, ele não vem apenas para trazer uma cura, mas ele vem para trazer uma ressurreição. O nosso problema é que, como diz a Bíblia, a expectativa adiada, ela adoece o coração, né? E nós nos entristecemos quando Deus não age da maneira, no prazo em que nós estabelecemos para Ele agir. Mas uma coisa é certa, que quando Deus nos faz uma promessa, e quando Ele não cumpre essa promessa imediatamente, não significa que Ele não vai fazer, que Ele não deseje fazer, ou que Ele não se importe em realizar. Mas o que quer dizer é que existe um tempo estabelecido para que a gente possa receber aquele milagre. Existe um tempo, nós podemos usar como exemplo uma fruta que é colhida antes do tempo ou após o tempo determinado. Existe um tempo certo, existe uma estação certa para a qual nós podemos, né, colher uma fruta. E assim é na nossa vida, assim foi na vida de Abraão. Deus fez uma promessa para Abraão, mas o milagre não foi instantâneo. E quando o milagre não é instantâneo, não significa que Deus não nos ame, mas significa que há um processo de Deus nas nossas vidas. Quando o milagre não é instantâneo, existe que Deus quer nos ensinar uma lição, Deus quer nos ensinar um princípio. E esse processo e esse tempo de espera é o momento oportuno, onde Deus ele nos ensina muitas coisas, né?
Abraão, ele teve também o tempo de espera para que ele pudesse ver o resultado. Nós amamos os resultados, mas nós não gostamos de processo, nós não gostamos de esperar. E o tempo da espera é algo que nós precisamos aprender. Porque nesse tempo de espera é o tempo da maturidade, é o tempo que Deus nos aperfeiçoa para receber a nossa promessa, a nossa herança. E é o tempo que nós precisamos para que o milagre de Deus venha acontecer na nossa vida. Então, diante dessa afirmação que Deus não tarda, que Deus não falha, nós precisamos lançar mão de toda pressa, de toda ansiedade. Nós temos que pegar toda a ansiedade e lançar aos pés do Senhor, porque Ele é bom, Ele é fiel, Ele tem cuidado de nós. Nós precisamos aprender a não nos precipitarmos, porque a palavra precipitado vem de precipício. E às vezes, quando nós nos precipitamos, nós perdemos a oportunidade de descansar e ver o milagre de Deus acontecer nas nossas vidas, né? Talvez como Marta e Maria, talvez hoje você esteja chorando aos pés do Senhor e reclamando e murmurando para o Senhor e dizendo: Senhor, por que o Senhor não veio antes? Por que o Senhor ainda não fez? Senhor, o meu sonho, Senhor, a minha promessa, Senhor, aquilo que eu esperava de Ti, Pai. Talvez você está como Marta e Maria. Talvez você já tenha até sepultado os seus sonhos, achando que Deus se esqueceu ou que Deus se atrasou. Mas eu quero te dizer que Deus não está atrasado. Deus está caprichando. E Deus, em tempo oportuno, Ele está vindo na sua direção. E assim como foi na vida de Marta, assim como foi na vida de Maria, que no tempo certo, para que o milagre fosse muito maior, Jesus chega e Ele vai até o túmulo de Lázaro e Ele pede para que removam aquela pedra, porque afinal de contas, quem havia colocado aquela pedra ali eram os homens. Então aquilo que existem coisas que Deus vai pedir para que nós façamos. Jesus não vai realizar o milagre de remover a pedra, porque a pedra foram os homens que colocaram. Existem coisas que cabe a nós fazermos, mas uma vez que nós retiramos as pedras, uma vez que nós façamos aquilo que Jesus está pedindo para que façamos, então Ele vai dar um brado, assim como Ele deu na vida daquela família, assim como foi na vida daquela família, quando Ele está diante daquele túmulo, e que já fazia 4 dias que aquele homem estava enterrado. Ele dá um brado dizendo: Lázaro, vem para fora. E então o milagre acontece, e Lázaro ressuscita. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Talvez você tenha se entristecido, adoecido, devido ao tempo de espera, mas eu quero declarar que Jesus está vindo em sua direção, e Ele está diante do seu milagre. Talvez o seu milagre já está sepultado, mas hoje Ele vem para ressuscitar e dizer para o seu milagre que ele venha para fora e que ele venha a existir e que a tua promessa se cumpra e que você veja os resultados daquilo que você tem esperado e tem declarado no poder do nome de Jesus. Amém?